Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. Já convido vocês, hoje, 6 horas, teremos live aqui no canal do Medeiros. Vamos tentar fazer lives nesse horário todos os dias, né? Tentar aí trazer sempre os principais assuntos do dia, e esse assunto desse vídeo aqui também será um dos assuntos da live de 6 horas. Então, ative as notificações, entrem aqui no canal do Medeiros nesse horário, né? Finalzinho aí de expediente, né? Finalzinho de horário comercial. Você que está voltando do trabalho, sintoniza no celular. Se você já está em casa, coloca aí na sua televisão, né? Ou então no seu notebook para assistir aqui o programa do canal do Medeiros. Beleza? Já peço também para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar um like no vídeo, que é muito importante. Você contribui demais aqui para o nosso crescimento. Beleza? Vamos falar sobre Cauli, o dia seguinte da derrota do Botafogo na Libertadores, na estreia da Libertadores. Volta aí a se falar numa possível contratação e o nome prioridade é o de Cauli, jogador que o Renato Paiva ama de paixão. Já fez questão de contar isso no Charla Podcast, que pelo Renato Paiva levava o Cauli para todos os clubes que ele é o treinador, né? E o Botafogo está mirando, então, a contratação do meia Cauli, tem conversas com o atleta, que é botafoguense, inclusive, de coração, já saiu foto dele pequenininho com a camisa do Botafogo, né? Mas a situação está longe de ser fácil, tá? O grupo City, e aí a informação do André Hernan, não está muito disposto a liberar o Cauli. Entende que ele é um jogador útil ao elenco do Bahia, apesar de o Rogério Ceni não estar colocando ele como titular, o grupo City não quer aí se desfazer do atleta, tá? Óbvio, a vontade do atleta é muito importante, o jogador, até como botafoguense, né, tem esse sonho, tem esse interesse de jogar aqui no clube, mas o Botafogo vai ter que sentar e conversar com o grupo City e talvez convencer eles a vender, porque o City só vende se quiser. Isso é um fato, né? Então, vai ter que rolar aí algumas conversas e a situação não é encarada como fácil, tá? A diretoria ainda não fez proposta pelo Cauli, tá? Mas ele é considerado prioridade. Só que outras opções também estão sendo avaliadas. Uma delas é o Cristaldo, a gente já trouxe até a informação aqui para vocês, né? E o diagnóstico inicial do Botafogo, né? Tá lá, nessa matéria tá lá no GE. Globo, inclusive, né? Era de que o grupo estava fechado para esse primeiro semestre, né? Que o Botafogo ia voltar só a janela do meio do ano para o Mundial, para reforçar e tudo mais. Só que o Botafogo agora está fazendo uma correção de rota, mais uma vez, né? Achou que o grupo estava fechado, aí agora o Renato Paiva já identificou algumas situações, trouxe o Mastriani, agora está tentando trazer o Cauli, né? Então o treinador fez alguns pedidos e identificou algumas lacunas no elenco, né? Então é uma situação complexa. Você fica tanto tempo sem treinador, o scout monta o elenco da maneira que eles acham melhor, e aí chega um treinador, já não quer dessa forma, quer um ou outro jogador, enfim, acontece, né? O Botafogo fez 11 contratações, né? Apenas o Santiago Rodrigues é da posição de meio ofensivo. O Botafogo perdeu o Romero, o Botafogo perdeu o Eduardo, né? O Botafogo teve diversas saídas nesse setor. E o Santiago Rodrigues é um jogador até que cai um pouco mais para a ponta esquerda, né? Um meia esquerda, não é nem um meia central, de fato, igual era o Romero e o Eduardo. Então, assim, a avaliação, a princípio, foi feita de uma forma e agora estão tentando corrigir na janela doméstica, tentando trazer mais alguns jogadores. E, de fato, assim, deixando já a minha opinião aqui, eu acho que precisa, cara. Precisa. O Botafogo está tendo que usar o PK, o Patrick de Paula, como titular na Libertadores, porque está sem opções para meio ofensivo nesse jogo que o Renato Paiva gosta de fazer. E, assim, todo respeito ao PK, eu acho que o PK é até um bom jogador, o cara está se esforçando, né? O cara está tentando voltar aí aos seus melhores dias, mas o Botafogo é atual campeão da Libertadores. O PK no ano passado não servia para o Botafogo, foi emprestado ao Criciúma. Aí, do nada, vira o ano e ele vira o titular do Botafogo na Libertadores. Não é assim que tem que funcionar as coisas, né? O Botafogo precisa realmente melhorar suas opções para que o PK possa até ficar no elenco, pode, mas entra no segundo tempo, numa partida, aos poucos, né? No outro jogo, talvez, vindo do segundo tempo, alguém ficou suspenso e tal, aí no outro jogo ele entra, mas não como titular absoluto, cara.
Jogou contra o Palmeiras, foi até bem contra o Palmeiras. Ontem ele jogou muito mal. E a torcida vai pegar no pé, porque é um jogador que estava sendo descartado no Botafogo nos últimos anos, teve a questão da lesão grave, e agora do nada virou titular do atual campeão da Libertadores. Né? As coisas têm que ser feitas com calma, não é assim também. Né? Descer por goela abaixo da torcida de que o PK agora virou um craque e que é o titular absoluto, camisa 10 do Botafogo, meio ofensivo, titular absoluto. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, acho sim que precisa trazer um meio ofensivo. Se o Grupo City não quiser liberar o Cauli, as coisas não funcionarem, vai no Cristaldo, tenta comprar o Cristaldo, ou então tenta trazer outro meio ofensivo, mas precisa trazer jogador para essa posição. Precisa. E na janela do Mundial, em junho, na janela do meio do ano, o Botafogo vai ter que fazer algumas correções, porque o Botafogo gastou 500 milhões nessa primeira janela, foi o clube que mais gastou, e mesmo assim o Botafogo está com essas carências no elenco e alguns jogadores bem questionáveis, né? Por exemplo, ontem o Juan Cruz, que foi uma contratação em valores exorbitantes, nem entrou em campo. Quem entrou foi o Elias Manuel, e o Juan Cruz ficou como opção ainda no banco, né? Tá vindo o Mastriani aí. Então, um jogador igual o Juan Cruz, que custou essa fortuna que custou ao Botafogo, vai ficar sendo a quarta opção do elenco. Isso mostra como que o dinheiro foi gasto, né? Aí a torcedor vai reclamar, e vai reclamar com razão. Uma das coisas que o Botafogo fazia era saber muito bem gastar o dinheiro, não jogar dinheiro fora. Então, a gente precisa, né? Claro, precisa ter um pouco de tempo para a gente poder bater o martelo em algumas situações, mas, a princípio, o torcedor já está torcendo o nariz aí para algumas contratações que foram feitas e também essas lacunas que tem no elenco, né, carências do elenco que estão ficando evidentes, principalmente no setor ofensivo. O Botafogo não está fazendo gol. Não fez gol contra o Palmeiras, não fez gol contra a Laú, né, a Universidade do Chile, ontem. Né? Então, o torcedor já fica na bronca com essa falta de situações ofensivas, ainda mais quando você compara com o ano passado, e o ano passado o Botafogo era letal. Né? Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus era um quarteto ofensivo que a gente olhava e antes do jogo a gente cravava já que pelo menos 2 gols o Botafogo ia fazer, por conta desse quarteto ofensivo. E aí o Botafogo já inicia o ano dessa maneira, né? 2 jogos sem fazer nenhum gol, a torcida já, óbvio, já vai criticar e o sarrafo subiu. A torcida agora, se a torcida do Botafogo já era chata em relação a cobranças, né? Antigamente, agora, com esse investimento aí de 500 milhões de reforços, agora que foi campeão, o sarrafo subiu, a torcida do Botafogo vai ficar mais chata e vai cobrar mais ainda. Pode ter certeza disso. Se eles estão entendendo de forma diferente, estão errados. A torcida do Botafogo vai cobrar mais ainda. Tá? E é isso. Gastaram 500 milhões e o Botafogo, o torcedor do Botafogo, vai cobrar que o time dispute mais uma vez os títulos. Não é obrigação ser campeão de tudo todo ano. Mas quando você investe 500 milhões e você monta um time ali para brigar lá em cima, a torcida vai cobrar para que o Botafogo brigue ali, pelo menos pelos títulos ali. G4, né, que dispute o título das competições. E a gente está no início e o torcedor já está desde o início acompanhando bem de perto essas situações que estão acontecendo no elenco. Beleza? É isso. Voltamos às 6 horas do nosso programa aqui no canal do Medeiros, a nossa live. Convido vocês a participarem mais tarde. Um abraço, até a próxima. Valeu!